Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lucas Rafael de Medeiros Souza, sou aluno do curso de Educação Física, licenciatura, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nesse vídeo que vocês estão vendo, vocês verão a elaboração de um plano de aula com atividades voltadas para crianças do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental e abordando a temática de ginástica geral. Nesse plano de aula, vocês estarão observando que o principal item desenvolvido serão as cambalhotas e os saltos. E o deslocamento também, podemos assim dizer. Porém, nesse plano de aula, buscamos aprimorar e inserir novas habilidades motoras para esses indivíduos. Isso por quê? Porque compreendemos que a educação física, principalmente nas etapas iniciais da criança, ela vai ter um papel fundamental no desenvolvimento motor e na aprendizagem motora dessa criança. Sendo assim, a nossa aula de ginástica hoje, que vocês estarão assistindo, ela terá esse objetivo, esse principal enfoque, né, que é voltado para o desenvolvimento motor e, consequentemente, para o desenvolvimento das habilidades adquiridas durante o planejamento de aula. Lembrando, você não vai ter uma habilidade adquirida, nem muito menos você vai ser um expert em cambalhotas, por exemplo, pelo simples fato de ter feito uma aula. Não, é um exercício que deve ser continuamente trabalhado. Assim como vemos na BNCC, onde a ginástica é um tema que é orientado a ser trabalhado do ensino infantil, da educação infantil, né, até o final do ensino fundamental. Então, para que o aluno possa ter a maior possibilidade de adquirir, para que o aluno possa ter mais possibilidade de adquirir novos movimentos e também para que ele aumente esse leque de habilidades motoras, ele deve ter o contato constante com a ginástica. Sendo assim, vamos adentrar sobre as atividades. A primeira atividade, como vocês podem estar vendo, foi uma atividade de pique-pega, né, onde as crianças estiveram realizando um pique-pega para estar realizando um aquecimento. E após esse pique-pega, foi realizada uma atividade de borboletinha, de maneira lúdica, cantando a própria música do borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Isso porque o nosso objetivo é sempre estar chamando a atenção e estar colocando atividades cujo os alunos poderão entender e se interter, né? Ter aquela diversão e o contato com coisas do cotidiano deles. Então, as atividades de aquecimento foram borboletinha e pique-pega. Na verdade, foi pique-pega e borboletinha, respectivamente. Como consequência, para introduzir as nossas atividades, foi necessário que a primeira atividade fosse orientada uma cambalhota com os alunos, para que eles pudessem estar realizando as outras atividades, as demais atividades. Seja ela realizada de modo agrupado ou de modo afastado. No primeiro momento, nós estivemos preocupados que o aluno conseguisse realizar um movimento natural da cambalhota. Sendo assim, a forma de aterrissagem do aluno poderia ser livre, tanto agrupado como afastado. Após esse ensinamento sobre a cambalhota, os alunos estiveram fazendo uma atividade que se chama pique-bruxa. Nessa atividade de pique-bruxa, os alunos deveriam correr como se fosse um pique-pega, e nesse pique-pega, quem era colado tinha que dar uma cambalhota. E nessa cambalhota que os alunos deveriam dar, né, ela era introduzida de maneira lúdica mais um movimento e o aperfeiçoamento do movimento de rolamentos. Para finalizar a atividade, era necessário que o aluno passasse por um circuito pré-estabelecido. Esse circuito se constituía em duplas, né? E essas duplas,
E nessas duplas, onde os alunos estariam se dividindo, eles deveriam passar pelo circuito. E nesse circuito iria ser trabalhado o equilíbrio por meio de uma simulação de trave feita por corda, e também foi trabalhada a questão do rolamento e do carrinho de mão. O rolamento, né, a técnica de rolamento, e na volta o carrinho de mão trabalhando equilíbrio e força daquele que está segurando e equilíbrio daquele que está caminhando com as mãos. Saltar que para o final da atividade, como uma espécie de volta calma, nós estivemos realizando a atividade de borboletinha, assim como no aquecimento. Isso porque nós devemos acalmar os alunos após uma atividade física de esforço intenso. Sendo assim, os alunos estiveram realizando uma roda de conversas com o professor, e nessa roda de conversas eles poderiam estar falando atividades que eles mais gostaram e contando sobre a experiência, como eles tiveram, né? Esse feedback eles poderiam estar dando. Então essa é uma maneira de propagar a interação social entre os alunos e o professor, e também pegando informações que os alunos, de coisas que os alunos gostaram e não gostaram. Muito obrigado, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei qual horário você está vendo esse vídeo. E agora vamos continuar para as atividades. Peço desculpa também se o vídeo estiver com uma música de fundo. Foi necessário colocar essa música de fundo nos vídeos das atividades, pois a atividade foi feita em uma quadra de utilização pública, né, no momento da sua gravação, onde existiam alguns outros alunos que não estavam participando do vídeo, fazendo barulhos e ruídos, e isso pode atrapalhar a qualidade do vídeo. Sendo assim, foi colocado uma trilha sonora, mas essa trilha sonora não representa o objetivo da atividade em si, mas é realmente uma trilha sonora só para evitar o incômodo ou desconforto sobre esses ruídos e barulhos. Muito obrigado.